Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, esse aqui é o canal YouTube de anime, a gente vai falar de anime aqui. Qual? Ele vai falar de Kimetsu no Yaiba, episódio 4, seleção final. Tenho 5 pontos pra falar desse episódio. Vamos começar com o primeiro, que é o mais impactante, que é uma afirmação junto com uma dúvida. Eu acho que como obra da Jump, sem considerar animes de 400 episódios, né? Vários episódios bem animados, mas eu tô falando de constância, né? Demon Slayer deve ser o anime mais bem animado de Battle Shonen da história, da Jump, né? Battle Shonen da Jump. E isso fica claro em vários momentos, eu não preciso nem falar quais momentos são, mas principalmente nos momentos de ação, nos momentos de onde você tem o background lindo, né? Background muito bonito. Você tem vários. E é uma coisa muito difícil, porque as árvores passando e você tendo essa impressão de movimento é muito difícil de fazer. É uma coisa muito complicada de fazer em animação. E eles fizeram bastante nesse episódio. Então eu fiquei bem surpreso. Com a qualidade de ação na ação desse anime, nesses 4 primeiros episódios. Então eu preciso valorizar essa questão. Essa animação tá muito boa e muito bonita, né? Você tem contraste de cores, você tem mudanças de tom e de clima quando você tá em ambientes diferentes, sabe? É uma atenção aos detalhes muito precisa. Então, parabéns pela animação incrível que tá tendo Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. Segundo ponto, eu fiz 4, né? Mas tudo bem. Segundo ponto, exposição. Geralmente eu não gosto de diálogo expositivo. E você tem umas partes que são só exposição, e você tem umas partes que são exposição durante a ação. Essas partes que são só exposição, que é, por exemplo, no comecinho, o Tanjiro falando sozinho, pensando sobre, sabe? Essas partes eu não sou muito... eu tenho um certo preconceito, é uma coisa minha. Agora, a exposição durante a ação, e aí a gente tem vários momentos que o demônio tá pensando e atacando ao mesmo tempo, eu gosto relativamente disso, depende como que é feito, mas nesse episódio eu gostei, porque uma coisa é, a gente não conhece esse demônio, a gente não faz ideia de quem ele seja ou de como ele pensa. Então, a gente ter acesso a essas informações, por mais que sejam a gente lendo o pensamento do cara, né? E por mais que quando ele tá, por exemplo, atacando, ele fala, então eu vou tacar ele no ar, e aí ele ataca ele no ar. Não sei se isso era realmente necessário, mas eles colocam informação sobre o pensamento desse demônio com relação aos hábitos de ataque dele, aos hábitos de ação dele. Eu não tenho nada contra isso exatamente. Eu gosto até de... se for para ter diálogo expositivo, que seja um diálogo expositivo com movimentação na tela. E não pessoas conversando, olha, então blá 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 blá. Então eu estou pensando isso, estou fazendo isso e vou fazer aquilo. Tipo, o que acontece muito em Sword Art Online, que eu sempre falo, né? Mas tudo bem. Eu prefiro que se tiver, como eu disse, exposição que seja com ação. Então tivemos isso. Tivemos isso boa parte do episódio. E inclusive o próprio Tanjiro pensando sobre as suas ações. Mas ele pensando menos do que o demônio. Porque a gente vê as exposições do Tanjiro mais nas habilidades dele, né? Do que num pensar... eu vou fazer tal coisa, eu vou cortar a cabeça do demônio, por exemplo. Ele não pensou nisso, ele apenas fez. E ele deu uma exposição anterior, principalmente sobre essa questão do fio, né, que foi no começo do episódio, que eu critiquei. Ele deu essa explicação anterior e agora você já sabe que isso vai acontecer e aí ele corta o negócio. Agora, precisava explicar de fato, olha, eu vejo o fio e aí eu ataco neste ponto e aí agora... você viu, tá vendo esse fio, então você sabe que eu vou atacar nesse ponto. Eu não sei se eu gosto dessa situação. Eu não gosto que o anime me ache burro, que seja incapaz de entender uma coisa gráfica, sabe? Eu tô vendo ele respirando, eu tô vendo ele vendo a linha, eu tô vendo ele seguindo a linha. Eu não preciso ele me explicando que... eu sinto o cheiro, aí eu vejo a linha e eu ataco pela linha e a minha espada é puxada por ela. Você entendeu? Mas não é uma coisa que atrapalha o episódio. Muito pelo contrário, esse foi o melhor episódio de Kimetsu. Todos os sentidos, nesse sentido de direção, de animação, de utilização da própria exposição, que eu falo tanto, né? Mas vocês querem mais um exemplo de exposição que é um pouco desnecessária, né? O Urokodaki falando, como ele sabe dos mortos? Eu não precisava saber naquele momento
que os moleques estavam, que os dois estavam mortos, certo? O Urokodaki poderia ter simplesmente reagido. Como? Tipo, alguma coisa assim. Não precisa ter dito como ele sabe dos mortos, certo? Porque no mesmo episódio, o demônio fala tudo. Então, como o demônio fala tudo, se eu não soubesse da informação, eu ficaria mais chocado com o demônio falando do que com o Urokodaki falando sobre que eles estavam mortos já. Claro que muita gente percebeu isso no episódio passado, que eles já estavam mortos, que eles são fantasmas, etc. Muita gente percebeu isso. Mas quem não percebeu? Isso não estava claro. Aí o Urokodaki fala. E aí depois que ele fala, o demônio repete a informação. Eu ficaria mais chocado com o demônio falando isso. Imagina, chega a informação de que os dois são mortos, que foi aquele demônio que matou. Eu ficaria mais impactado, né? Mas digamos que o Urokodaki deu um spoiler. Tirando esses pontinhos, pequenos pontos, que eu estou criticando, de fato, com relação à narrativa, com relação à utilização de exposição, o resto das exposições eu gostei bastante, principalmente pela motivação do demônio. Essa parte da exposição específica foi muito boa, porque a gente tem um demônio, esse demônio ele tem motivação, ele quer matar todos os discípulos do Urokodaki. Então a gente tem uma relação entre os demônios e os assassinos de demônios, e eles têm ressentimentos, eles têm sentimentos também. Claro que são sentimentos de ódio, mas são sentimentos também. Então você tem agora uma noção de que eles não querem só comer gente, cara. Que eles não são só bichos querendo comer gente. Eles têm outras motivações, eles podem ter outras motivações, principalmente se forem demônios mais antigos. E isso é legal, porque abre margem pra muita coisa em roteiro, né? Abre margem pra ter um demônio foda pra caramba, com milhões de anos de sobrevivência. E isso é legal, porque para de ser só, eu vou matar demônio, uns demoninhos aqui, esses daqui tá comendo essa pessoa, então eu vou matar esse daqui agora. Aí aquele, agora tem um monte de demônio querendo comer várias pessoas, então agora eu vou matar vários demônios. A gente agora abre bastante coisa para bastante possibilidades, né? Demônios com motivação. Outra coisa muito boa desse episódio foram as transições, e aí eu preciso citar quais, né? E as escolhas das transições, principalmente na cena de batalha do Tanjiro com o demônio. Entre esta cena e a cena dos dois garotos, né, no caso o garoto e a menininha, eles dão uma atenção extra na situação. Eles dão toda hora a sensação de que talvez o Tanjiro não consiga, eu acho que ele não vai conseguir. Você acha que ele vai conseguir? Não sei se ele vai conseguir, mas ele cortou a pedra mais dura, a maior e mais dura pedra. Não que ele não tinha conseguido cortar, mas ele tinha conseguido cortar uma menor e menos dura, digamos, né? E aí, na hora que ele foi cortar o pescoço do demônio, quebrou, porque o pescoço do demônio era muito duro. Então, você tem esse upgrade de dúvida. Será que o Tanjiro vai conseguir? Será que o Tanjiro não vai conseguir? Será que o Tanjiro vai ter, em vez da espada quebrada, vai refletir o poder da espada dele? Ele vai ter que arranjar uma outra maneira de matar esse demônio? Então você fica se colocando essa dúvida o tempo inteiro. Porque o legal dessas transições é que você se coloca, enquanto você está se colocando essa dúvida, a ação não está acontecendo. E aí quando ela volta, você meio que está respondendo essas coisas na sua cabeça, entendeu? Eu gostei dessas transições porque elas colocaram mais dúvida e elas não demoram pra acontecer. Elas não demoram pra mudar de uma cena pra outra. Elas são meio parênteses assim, sabe? E quando você tá se questionando sobre aquilo, ela volta pra ação e meio que dá uma respondida de leve. Então ele corta os braços primeiro. Aí ele vai ser atacado no ar. Aí tem uma transição. Aí volta, ele rebate. Então você tem o anime te dando esperanças de que ele vai conseguir e também ao mesmo tempo falando que talvez ele não consiga, né? E a música continuando durante todo esse período também faz você ter a sensação de continuidade, que é uma coisa bacana também. Eu gostei muito essa segunda parte do episódio, pra mim foi perfeita. E bom, galera, é isso. A gente sabe agora que as crianças estão mortas. A gente sabe que o Tanjiro provavelmente é o mais forte dos discípulos do Urokodaki.
a gente percebe que o Tanjiro arranjou várias outras técnicas depois da técnica dele de sentir, né? Sentir cheiros, do olfato muito apurado. Ele juntou várias coisas, ele conseguiu juntar, coisa que ele não estava conseguindo antes de cortar a pedra, agora ele consegue. O que a gente está sendo apresentado agora é meio que de sopetão, é a questão das técnicas dele, que parece que ele tem várias técnicas. Isso nunca foi apresentado, mas aparentemente ele tem várias técnicas e a gente está sendo apresentado agora direto na ação, né? Tivemos morte também nesse episódio, mas foi uma bucha lá que morreu. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Meu cabelo está uma merda. Deixe seu like, se inscreve no canal. Aperte o sininho para receber notificação dos próximos reviews de Kimetsu no Yaiba ou outros animes que você goste. Porque eu falo de vários, né? Então, é isso. Comentário fixado, tem link para Discord, Twitch, Twitter, Padrim para você ajudar o canal com dinheiro. E assim o canal se manter, né? Porque tá foda. E também link da Amazon, para se você quiser comprar alguma coisa na Amazon, você também vai estar ajudando o canal. Tá bom, galera? É isso. Muito obrigado, valeu, falou!